dia 28 de fevereiro. Então, o eBay Fortune pode preencher essa cota de estrangeiros até o dia 28 de fevereiro. E aí o São Paulo necessariamente vai precisar esperar. Essa é uma das possibilidades. A outra é o Hernanes se reapresentando lá, conseguir conversar e convencer os dirigentes do clube chinês de que é mais importante, de que ele pode se valorizar jogando no Brasil, jogando no São Paulo, de que ele vai ser mais feliz jogando aqui, mas ainda assim tem um contrato para obedecer. E isso depende muito do poder de comoção do Hernanes e também do interesse dos chineses no mercado. O Hernanes não treina hoje nessa parte, passa no clube na parte da tarde. O Prato, que é a outra notícia, treina normalmente, se reapresentou, tem a história dele com o River Plate, a gente vai mostrar um pouquinho dessa parte do treino do Dorival. É uma orientação tática que ele faz com os jogadores, foi até pedido para que a gente não filme a parte da orientação, então a gente não pode mostrar muito dessa atividade agora do Dorival. Depois o treino corre normalmente, e o desfalque por enquanto no treino do Arboleda, que voltou, se reapresentou com estiramento na coxa direita, está lá no Refis fazendo trabalhos, e a expectativa mais ou menos de retorno dele para o campo, para as atividades normais, é de 2 semanas. Hoje tem reapresentação, hoje tem apresentação, aliás, de um cara que pode responder pra gente essas questões todas sobre o Hernanes. O Ricardo Rocha, que vai ser apresentado como novo coordenador de futebol, é o cara que vai ajudar a cuidar também desse planejamento do São Paulo e com certeza deve ter informações ainda mais precisas sobre a situação do Hernanes, sobre possíveis reposições caso o São Paulo perca o Hernanes. Então a gente ainda deve mostrar o Ricardo Rocha ou nessa edição do Bate-Bola ou daqui a pouco no Sport Center. E a gente segue por aqui acompanhando o treino do Dorival Júnior e essa história do Hernanes. Mais uma novela, né? Entre tantas que a gente vê nessa pré-temporada, a novela São Paulina é com seu principal protagonista. Zé, o Zé Elias tem uma pergunta para você aqui no estúdio. Bom dia, Xará. A minha pergunta é o seguinte, eu estava lendo os jornais, né, pela manhã e me parece que o Prato também se manifestou em relação ao interesse do River Plate, né? Existe alguma situação aí, porque me parece que agora essa situação é diferente. Ele se manifestar, ele levar o interesse à diretoria de saída, né, para ir para o River. Tem alguma coisa sobre isso aí? Tudo bem, Zé? Aqui no São Paulo ainda não. Como a gente entra já com o treino começado, a gente não teve a chance ainda de conversar com o Prato, pelo menos na passagem deles ali, ele está treinando normalmente, é um dos atacantes, agora está no time que descansa lá no fundo, faz essa atividade com o Dorival, mas por enquanto não. Da parte do São Paulo, a confiança de que ele vai ficar e a especulação da imprensa argentina do desejo do River Plate de levar o Prato para voltar a jogar no futebol argentino. Mas também envolve uma negociação grande, parte do Prato ainda é do Atlético Mineiro, parte do São Paulo. O São Paulo parcelou a compra do Prato, então precisaria resolver essa parte financeira, a não ser que o River venha e pague de vez a proposta e o valor do Prato. Mas o que a gente tem até agora, não. Por enquanto continua, se reapresentou normalmente, está treinando, mas também o Ricardo Rocha é outro que vai ser interrogado sobre isso. Daqui a pouco eu vou poder trazer informações melhores ainda, Zé. Valeu, Zé, brigadão. Qualquer novidade, por favor, nos chame. Bom, já começamos o assunto. Vamos dar uma olhadinha. A gente preparou uma tela mostrando justamente o impacto do Hernanes no Campeonato Brasileiro do ano passado, especificamente no São Paulo, óbvio. Olha só. Antes da chegada do Hernanes, eram 16 jogos, com 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, aproveitamento de apenas 33%. São Paulo estava na zona de rebaixamento, 18º colocado. Número só do Brasileirão. Depois da chegada do Hernanes, 22 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, o aproveitamento subiu para 51%, o time saiu da zona de rebaixamento e não brigou contra o rebaixamento. No final, chegou até a sonhar com uma vaga na Libertadores América, naquele grupo de G7, G8, G9, mas no final das contas teve um final de campeonato xoxo, sem luta contra o rebaixamento, ainda bem para o São Paulino, e de maneira ruim, sem briga por Libertadores também. O Hernanes, Zé, ele não só tecnicamente foi uma peça importantíssima para o São Paulo, como nas bolas paradas, a gente falou muito sobre isso, mas de certa maneira ele era um jogador respeitado por todos e o jogador que a torcida... O torcedor precisa ter um jogador que você olha para o campo. Eu não estou falando que é o cara que briga, que dá carrinho, mas o cara que você olha e fala, não, a gente está com o Hernanes. Com o Hernanes a gente vai. Eu acho que o Hernanes fez muito daquilo que o Kaká, quando passou por aqui, na questão de liderança, de ser o exemplo, mas só que com um poder maior de decisão. Bem maior, né? Bem maior. Então, acho que isso foi uma coisa legal, principalmente para o vestiário do São Paulo, para o São Paulo poder ter a confiança necessária para adquirir os pontos necessários, né, os suficientes para
permanência na Série A. É sempre importante, a gente sempre fala aqui sobre líderes em campo, líderes no vestiário, né? Para você ter uma referência exatamente, a situação está ruim, quem eu procuro? Hernanes, dá a bola para ele lá. A situação está ruim, Hernanes está marcado, põe lá no Prato. Mesmo com o Prato não jogando tão bem, não jogando o esperado por todos, mas o cara que luta, o cara que corre, então você sabe que vai jogar a bola para ele, mesmo que se ele não conseguir dominar essa bola, se ele perder, ele vai correr atrás, ele vai buscar. Então, são coisas positivas que os líderes desagregam para os elencos, né, para os grupos de futebol e principalmente para os meninos que estão chegando ou os jogadores menos experientes, né? Então, o Hernanes trouxe essa experiência com um alto poder de decisão. Isso foi fundamental para a equipe do São Paulo, por isso que a gente até fala, assim, olha, é difícil, o Rafa, né, falou isso sobre ter identificação, qualidade e poder de decisão. Dificilmente você vai encontrar um jogador para suprir, vamos dizer assim, essas qualidades que o Hernanes agregou ao São Paulo. Olhando para o campo, Rafa, para a função que tem o Hernanes no time do São Paulo hoje com o Dorival, respondendo essa pergunta aqui embaixo, existe um substituto para o Hernanes no elenco do São Paulo? Eu acho que até é um pouco cruel se a gente quiser determinar um jogador para assumir essa função, porque a função, por ser substituto do Hernanes, carrega todas essas outras características que são difíceis de você encontrar. Se a gente for falar do ponto de vista de capacidade técnica e poder de decisão, quem naturalmente herda um pouco disso é o Cueva, porque é o jogador que pode jogar nessa faixa de campo, pode, não exatamente da mesma forma, porque acho que são jogadores até bem diferentes e até por isso se complementavam bem, pensando aí como o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro, mas teoricamente é quem herdaria algumas dessas responsabilidades dentro do meio-campo. Mas aí tem que ver também se isso vai significar uma mudança de desenho no centro do campo, se isso vai mudar um pouco da ideia do Dorival em relação à montagem do time. Acredito que não, até pelo fato do São Paulo ter terminado o ano já com um time um pouco mais desenhado, mas teoricamente quem vai ganhar essa responsabilidade num primeiro momento, imagino que seja o Cueva, que é outro também que tem que ver qual vai ser o futuro, qual vai ser o nível de envolvimento com o clube também para esse início de ano, porque já teve em 2017 turbulento, né? Bastante. De altos e baixos. E não é um líder, né? Está longe de ser um líder de grupo, né? O que o Hernanes foi. O Hernanes não só dentro de campo, ele organizou o time, como fora de campo ele organizou o ambiente, digamos assim. Isso essa dupla função, a dupla qualidade dele que vai ser mais completa, mais difícil para poder substituir. E o São Paulino já se manifesta na hashtag #BBBomDia. Vamos ver o que pensa, vamos ler o que pensa o São Paulino? Olha lá, Cleberson dos Santos, quando fica trazendo jogadores por 6 meses ou uma temporada, fica sempre recomeçando. Tem que apostar na base, melhor caminho para o São Paulo, viver o presente e ter o futuro. Roberto Brown. É triste ver a diretoria incompetente do São Paulo trabalhar. Essa cláusula no contrato assina a burrice do Leco. A gente já vai falar sobre isso. Marcelo Trajano. Se existia essa cláusula para ele retornar à China, o São Paulo devia ter tomado uma providência antes do início da pré-temporada. Já começou o ano igual a 2017. Diretoria fraca. A saída do... Depois eu completo aí, vamos ver. Vamos lá, Lucas Mateus. Se o Hernanes não puder continuar, então aí o São Paulo vai ter de fazer um esforço e trazer de vez o Diego Souza. Mas caso o Prato queira mesmo sair e o River pague uma grande quantia, vale o esforço em usar o dinheiro da venda do Prato para a compra do Hernanes. Era aí que eu ia chegar, na possibilidade do Diego Souza. Daniel Mourão. São Paulo perde metade do time com a saída do Hernanes. Manda um abraço para Seven Lakes. 7 Lagoas. 7 Lagoas. Thiago Costa. Diego Souza joga no lugar do Hernanes e do Prato. Todo mundo já falando no Diego, é bem Diego assim, Souza. não, né? Características diferentes. Até sempre me agradou mais o Diego Souza versão mais próxima da função do Hernanes do que o Diego Souza mais próximo da função do Prato, que é o Diego Souza que briga que sonha ainda com vaga na seleção na Copa, que eu acho pouco provável, mas já ali era como um 9. Eu não vejo muito sentido no São Paulo em tentar contratar o Diego Souza para ser um 9. Agora, abrindo um buraco da saída do Hernanes, já dá para
tentar enxergar o Diego Souza com um lugar que até então seria muito difícil de enxergar, que é de um meia atrás de um atacante, quase segundo atacante por ali. A função que o Diego Souza fez no Sport na maior parte do tempo é que esse São Paulo, com o Dorival, tinha um volante e 2 meio-campistas à frente. Para ter o Diego Souza, naturalmente você vai precisar ter 2 volantes e o Diego Souza à frente. Isso teoricamente, claro que dá para ajustar isso. Mas aí já acho que faria um pouco mais de sentido. Até ontem, eu achava um pouco sem sentido esse interesse do São Paulo pelo Diego Souza. Se realmente não tiver o Hernanes, aí eu acho que já pode fazer mais sentido esse interesse para ter um jogador ali com uma capacidade de decisão, que tenha essa chegada quase como um segundo atacante, até para tentar amenizar um pouco a falta de gols que o Prato teve como problema em 2017. Talvez até aproveitando aí, o Fã Sport falou um negócio, até porque o São Paulo não tomou ciência disso antes, não, né? Sobre então, a cláusula, vamos lá. Não, juntando ali um pouco as peças e baseando no que o Rafa falou, talvez o São Paulo já até soubesse disso. Do risco. Do risco de perder, e aí por isso foi atrás do Diego Souza. Tá. Não deixou explícito para justamente não criar todo esse... Mas talvez já tinha... Ou talvez imaginou que o EBay isso. Fortuna não iria pedir, que era uma cláusula que poderia ser acionada ou não. Às vezes acreditou, não vai acionar, de repente, né? Liberou para cá. A gente viu ali alguns torcedores já cornetando a diretoria do São Paulo por conta dessa cláusula. Esse tipo de cláusula em empréstimo de jogador, ela é bem comum. Bem comum. Te cito um exemplo que a gente falou ontem, por exemplo, do Corinthians com o Arana no empréstimo para o Atlético Paranaense. Quase sempre, esse tipo de cláusula existe em contratos de empréstimo. O clube que empresta coloca a cláusula, quando eu quiser de volta, ele vem. De certa maneira, o outro clube fica na mão? Sim, fica na mão. E aí vamos lembrar do momento do São Paulo quando contratou o Hernanes. Hoje, quem corneta, quem diz, essa é um absurdo essa cláusula, lá atrás negaria o Hernanes por conta dessa cláusula? Duvido. E existe uma situação, né? Eu peço desculpas, eu não lembro a rádio que eu estava escutando, o repórter estava explicando sobre o momento em que o Hernanes veio, né? Primeiro, o Hernanes pediu para sair porque não estava... Ele não estava tendo espaço tendo mais, ele tinha ficado no time lá. B por conta do excesso de estrangeiros. Aí depois, existe, eu não gosto de falar de valores, mas para ter uma ideia, me parece que o Hernanes ganha 2, alguma coisa lá. E o São Paulo estaria disposto a pagar 500 mil. E aí o time do EB falou, opa, peraí, então, já que você não está aqui, vai lá, joga, a gente ainda ganha 500 mil e não tem esse custo. Sim. Mas com essa cláusula. Então, assim, uma série de situações que as pessoas acham que, não, tudo bem, tem a cláusula. Mas são série de coisas, cláusulas, né, que eles colocam nos contratos, justamente para ter essa possibilidade de reaver o jogador com uma facilidade, porque, afinal de contas, eles pagaram para o Hernanes estar lá. Né? E lembrando o outro lado da moeda, né? Quando o empréstimo acontece, era metade da temporada da Super League da China. Então, assim, era um campeonato que já estava em andamento, você tinha aquele cenário e ok, a temporada acabou. Então, eles também estão nesse período de mudança de ano, de virada, de janela de transferências. Então, também é aquele momento de olhar e falar quais serão as movimentações do mercado. Pô, tem um cara aqui que já pertence a gente e que está jogando muita bola no Brasil. É a chance de repente, aproveitá-lo melhor. E é natural que isso aconteça. A China vai se mexer novamente no mercado, como já está fazendo. Hoje, por exemplo, deve ser confirmada a compra do Bakambu, do Villarreal, por 40 milhões de euros pelo Beijing Guoan para jogar junto com o Renato Augusto por lá. Então, a China segue atenta ao mercado. E se você já tem um jogador que é um dos destaques do Campeonato Brasileiro e você pode chamar a qualquer momento de graça, porque ele já é seu, por que não fazer? É bem óbvio até. Evita até gastar mais. Né? Exatamente. Aí vamos ver depois, quando acabar a janela, se com o que acontece, com o que o mercado oferecer, se o EBay China Forte não vai olhar para o seu elenco e falar, talvez seja melhor emprestar de novo, porque ele vai ficar sem espaço. Ou não, ou ele vai ser usado. Mas eu acho perfeitamente natural a postura do clube chinês. O técnico do EBay é o Manuel Pellegrini. Hoje, no elenco, estrangeiros, eles têm o MBA, Gervinho e o Lavezzi, né? O Gervinho e o Lavezzi são os 3 estrangeiros. Tem o outro asiático, né, que é um sul-coreano. E o Zé Renato até falou sobre aquela possibilidade de buscar mais reforços estrangeiros, aí eventualmente o Hernanes ficar de novo além da cota. A saída do Mascherano do Barcelona para a China é algo que tem sido muito falado para esse mês agora. E ele mesmo já anunciou, ele quer sair. isso, né?
Zé Renato Ambrosio de novo aqui no Bate-Bola Bom Dia com informações importantes sobre Lucas Prato. Zé. Tudo bem, Hoffman? A gente volta, fui apurar a pergunta do Zé Elias e realmente a notícia é essa. O Prato já avisou a diretoria do São Paulo de que vai chegar uma proposta sim da Argentina nos próximos dias. Diz que pesa bastante o lado da família, o Prato tem uma filha pequena, 7 anos, a família tem saudade, queria que a filha crescesse na Argentina. Ele acredita que jogando lá também, ele teria boas chances de fazer parte do grupo da Argentina que vai disputar a Copa do Mundo. Então tem esse desejo sim de jogar na Argentina por questões familiares e profissionais também, mas tem um contrato para cumprir, tem os valores e o São Paulo aguarda. Chegando a proposta, aí vai analisar mesmo essa história do River Plate, mas por enquanto a proposta não chegou. O que chegou foi um aviso do Prato para a diretoria de que o River já comunicou ele de que vai fazer essa proposta sim e do interesse dele de ter a família mais perto na Argentina e de disputar também a Copa do Mundo da Rússia. Bom, aí meus caros companheiros, valeu Zé, mais uma vez obrigado. É uma situação acho que bem clara, tem contrato, se o jogador quer sair tem que negociar, se houver uma negociação boa para o clube que investiu nele, a negociação pode acontecer. E aí já tem um peso diferente, né? Uma coisa é aquela entrevista que ele deu falando que dependia do São Paulo, outra coisa é ele se manifestar. Aí, internamente, você que já começa a ver de uma outra forma. Você fala, pô, o jogador quer ir embora. Vou ficar com o jogador insatisfeito? Posso ganhar dinheiro com isso também? Posso justamente pegar esse dinheiro, como a Marcela falou, né? Pegar esse dinheiro e procurar um jogador aqui que esteja mais ou menos ou que possa fazer a mesma função do Hernanes? Aí é questão do Raí e do Ricardo agora decidirem realmente, de fato, o que fazer com essa possibilidade. Se houver realmente, se existir de fato, e se for verdadeira essa oferta do River, pelo que eu sei, o São Paulo pagou acho que 11 milhões de euros. O River, a cláusula é 11 milhões de euros. O River vai pagar 11 milhões de dólares. E o Atlético tem uma participação nisso aí. Então, tudo pode acontecer. Como diria um amigo meu, no futebol a verdade não dura 5 minutos. Nem mais 24 horas, né? São 5 minutos, né? Eu estou até tentando levantar aqui rapidinho quanto que o eBay pagou pelo Hernanes. Né? Porque o cenário, na cabeça do torcedor agora a conta é essa. Opa, peraí. Vamos lá, entre Hernanes e Lucas Prato, eu prefiro o Hernanes. Sim. Se o São Paulo se chegar em uma situação onde você pode perder, você vai perder um dos dois. Quem você perde? Você tem que perder um dos dois, não tem jeito, por conta da situação do Hernanes. Quem você prefere perder? Eu prefiro perder o Prato e ficar com o Hernanes. Você não vai perder sua alma, né? Aí a conta que o São Paulino faz é, opa, vamos vender o Lucas Prato, pegar o dinheiro da venda do atacante argentino e usar para ficar com o Hernanes. Por isso que eu estou tentando até levantar aqui quanto que custou o Hernanes pro eBay. O Hernanes já é um jogador que não está em valorização, 32 anos, não vale o mesmo que o clube chinês pagou, mas negociar com o chinês não é fácil. Acontece para vocês também, claro que se ela for viável, o que o São Paulo poderia tentar fazer é isso? Eu acho que seria um caminho natural para enxergar, assim, do ponto de vista até do torcedor, mas sempre tem aquele planejamento para o início da temporada. 8 milhões de euros, podendo chegar a 10 com algumas cláusulas. Então, não sei se chegou realmente a 10. Mas entre 8 e 10 milhões de euros que o eBay China Fortune pagou a Juventus em fevereiro de 2017. Então, a questão aí é... Tem um ano, não tem nem um ano. Não tem. A questão aí é um raciocínio lógico e acho que faria sentido em termos de planejamento do time. O que não dá para saber é com quanto a diretoria fechou o seu planejamento financeiramente falando para o ano de 2018. Porque é tradicional, faz parte da realidade do futebol brasileiro, principalmente nesse caso, você já contar com valor de transferências para fechar a conta do azul, para evitar terminar um ano no vermelho. E aí é o tipo de conta que quem está lá dentro vai saber fazer melhor, ou precisaria fazer melhor. Vamos lembrar que o São Paulo, no ano passado, também usando esse argumento, foi perdendo gente o ano inteiro. E aí não adianta. Você tem que fazer isso de forma minimamente planejada, para não comprometer um ano inteiro, como essa primeira semana do ano já começa a mostrar e a levantar dúvidas, a levantar preocupações. Em uma semana, a gente já está falando de saída do principal meia, saída do 9 titular e de um São Paulo que já volta a ter dúvidas para as próximas semanas. Se os valores do Prato forem esses mesmo, é possível o negócio, hein? Mesmo porque eu acho um valor alto para o River pagar. Também acho. Eu sempre achei que o River jamais pagaria um valor de 10, 11 milhões pelo Prato. Se isso acontecer... O River ganhou um dinheiro
na venda do Lucas Alário agora, né? Para o Bayer Leverkusen no meio do ano. Mas mesmo assim, é um valor jogador já bem alto, avançado, como é o caso do Prato. E né? tem a situação do Rodrigo Caio também, que pode ir para o Zenit e abrir uma graninha a mais para o São Paulo. Rodrigo entendeu? Caio, toda a janela de transferência a gente está falando... Não, porque agora já voltou-se a se falar para o Zenit, né? da São possível saída Petersburgo. dele. Aliás, teve até um dirigente do Boca, né, que falou essa semana, no meio desse mercado agitado na Argentina também, falou exatamente sobre isso, ironizando a possibilidade do River contratar o Prato por ser um jogador que não te traz uma possibilidade de retorno econômico mais para frente. Então você pagaria alto para um jogador que não vai te oferecer uma nova transferência alta depois. Isso seria muito improvável. Vou até dar uma olhada tentando achar aqui na questão do Alário só, para ver esse valor também que o River recebeu. Alário. O River já contratou, né? No meio do ano, o River monte. se reforçou para o Escoco, Quanto, Dimas? 20 e 24 poucos, milhões né? de euros. Então, contratou Escoco, contratou Enzo Pérez, contratou Herman Lux. O River foi ao mercado para se reforçar ainda no mata-mata da Libertadores. Né? Vamos com a opinião do Fã de Esportes, mais São Paulino se manifestando. O Shailon esse ano será o substituto do Hernanes, já mostrou isso no final do campeonato passado. Meio cedo para dizer isso, né? Se Scarpa e Diego Souza vierem, podem suprir em 50% a ausência do Hernanes. Miga-san. Isaías Gilson. E o Scarpa, resolveria a situação com a saída do Hernanes? Resolveria, Zé? Acho que seria uma boa opção. O Lúcio. Contratações certas servem somente para maquiar momentaneamente a má administração do tricolor. Quando der errado como nem fala que tentaram. Quando dá certo como Hernanes e Jusilei, fica nessa loucura. Aí sem dinheiro, sem ter o que fazer. São Paulo precisa... Tinha mais alguma coisinha aí. Vini, não vejo o erro da diretoria do São Paulo. O Hernanes veio para livrar o São Paulo do rebaixamento e fez isso muito bem. Alexander Maranhão. O São Paulo vai perder Hernanes e Prato, mas acredito na competência do Dorival para trabalhar com os meninos da base. O tricolor vai surpreender. Flávio Ortega.